Tempo atrás nós trouxemos uma mensagem sobre Ruth, capítulo 1. Nós abordamos de uma maneira bem profunda uma história tão intrigante naquele capítulo 1. Alguns irmãos incentivaram a continuar e nós então, com a permissão de Deus, nós resolvemos trazer o capítulo 2 de Ruth. Aprofundar um pouco mais sobre alguns mistérios, alguns detalhes que a palavra de Deus nos deixou, que a cada dia nós vamos aprendendo coisas novas. Vamos fazer mais uma oração. Assim, Deus nos permitir, falaremos mais. Ó Deus, na Tua presença, nós viemos neste momento, Senhor, te agradecer por esse dia. Agradecer, ó Pai, por essa noite. Agradecer, Senhor, por este momento de adoração, por esses cânticos. Que o Senhor, ó Pai, possa recebê-los neste momento. Senhor, também, neste momento, eu te peço, pela mensagem desta noite, que o Senhor, ó Pai, venha me usar, possa falar a Tua palavra de uma forma fiel, Senhor, de forma verdadeira. Que o Senhor possa usá-los neste momento também, Senhor, aqueles que irão ouvir. Que a Tua mensagem possa, de fato, Senhor, trazer, de certo modo, um avivamento em seus corações. Um ânimo, Senhor, fôlego de vida. Principalmente, ó Pai, neste propósito de Te servir aqui neste mundo. Pai, que a Tua palavra possa chegar a todos aqueles que não vieram neste momento, não estão presentes aqui. Mas que Teu Espírito, Senhor, possa movê-los neste momento para que vão às redes, vão assistir, ouçam da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Teu poder pode alcançar todas as coisas. Nós te rogamos também, Senhor, por os irmãos enfermos. O Senhor sabe, ó Pai, da vida de cada um, das tristezas, dos choros. Mas, principalmente, Senhor, nós te rogamos que esses irmãos, no meio desse sofrimento, possa, de fato, abraçar a causa, possa, de fato, entender, Senhor, que aqueles que verdadeiramente Te servem passarão por tribulações. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entender todas essas coisas. E é o que nós Te rogamos, ó Pai. Em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma breve recapitulação, mas ao mesmo tempo, junto nesse contexto de Ruth, capítulo 2. E começo com a afirmação: Deus sempre cuida do seu povo. Sempre. E em Ruth, nós vemos seu cuidado demonstrando de 3 maneiras na vida dessa mulher, na pessoa de Boaz. Pergunto aos irmãos para iniciarmos: o que é um milagre? Nós poderíamos definir o milagre como algo que parece ir além das leis conhecidas da natureza. Nós falamos sobre isso, aquela pregação lá atrás. É algo que ultrapassa a lei da natureza. É algo que é considerado sobrenatural, é fora do que seria natural. Irmãos, é bem diferente da providência. Um milagre
é algo que pode ser considerado sobrenatural. Já a providência é o cuidado. É a superproteção, a supervisão de Deus sobre as suas criaturas. Então entenderam a diferença? Que fixe bem isso na nossa mente. Milagre é algo que ultrapassa o que é natural, ultrapassa as leis da natureza, enquanto providência é o cuidado, é a supervisão de Deus sobre as suas criaturas. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, logo nós descobrimos que Deus ele trabalha de ambas as maneiras, realizando milagres e também realizando providências. E às vezes ele faz milagre. Ele faz milagre, por exemplo, abrindo o Mar Vermelho. Ele faz milagre, por exemplo, enviando o maná do céu. Ele faz milagre ressuscitando o morto. Ele faz milagre tornando um leproso limpo. E de várias outras formas. Mas para cada página em que nós vemos Deus operando um milagre, nós vamos encontrar páginas, e muitas páginas, em que não há milagre. Isso não quer dizer que Deus não esteja operando, porque Ele está. Ele está sempre trabalhando nos bastidores, Ele sempre está guiando, direcionando, movendo, preparando eventos, preparando pessoas para realizar o seu plano sábio e eterno trabalho. Em outras palavras, irmãos, em cada página das Escrituras, nós veremos, se nós procurarmos, providência de Deus. E agora, pergunto aos irmãos, você viu algum milagre essa semana? Algum ato que foi além das leis conhecidas da natureza que somente Deus poderia realizar? Talvez alguém possa ter visto. Mas faço uma outra pergunta. E a providência de Deus? Quem viu? A sua providência, irmãos, ocorreu toda a nossa vida. Novamente, se nós tornarmos a olhar para a nossa semana, nós vemos a cada instante, a cada minuto, a providência de Deus. E frequentemente, irmãos, nós temos o costume de associar Deus ao prédio da igreja. Quando nós falamos muitas vezes de Deus, nós lembramos do quê? Da igreja. Mas faço agora e proponho um desafio. Que tal nós olharmos para o campus de cevada? Em Ruth 2, nós vemos Deus não estava trabalhando na igreja. Nós vemos Deus trabalhando em um campo de cevada. E aí nós devemos olhar para esse campo de cevada e devemos aprender a ver Deus neste campo de cevada trabalhando em nossas vidas. Nós precisamos olhar para Deus quando nós, por exemplo, estamos lá jogando, na quadra de bola, ou quando nós estamos num refeitório, ou quando nós estamos no chão do serviço, na sala de aula, no quintal, seja onde for, Deus está trabalhando em todos os lugares. E é por isso que nós temos a convicção de afirmar que nós podemos confiar nele. Algumas semanas atrás, nós vimos então Deus trabalhando em uma série de perdas na vida dessa mulher chamada Noemi. Lembram-se dessa mensagem? Em Ruth 1, nós vimos que uma fome cruel atingiu Israel. E houve um chamado de despertar do Senhor para fazer com que aquele povo rebelde voltasse para Ele. Só que aconteceu algo
um pouco diferente. Uma família decidiu fazer o contrário. Decidiu deixar a terra prometida em busca do quê, irmãos? Busca de comida. Elimelé e sua esposa, Noemi, e seus filhos, Malom e Quilion, se mudaram para Moabe, terra estrangeira. Enquanto estavam lá, o marido, Elimelé, morreu. Os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. E então, tragicamente, o que aconteceu? Ambos os filhos morreram. Em uma década, ou seja, 10 anos, Noemi perdeu a sua casa, a sua terra, perdeu o seu marido e perdeu os seus filhos. No entanto, nós vimos que Deus estava trabalhando mesmo nas perdas desta mulher. Noemi ouviu, depois de um tempo, depois de tudo isso que aconteceu, que agora havia comida em Israel. Então, ela decidiu algo: retornar de volta para casa. E aí o que aconteceu? Suas noras tentaram segui-la, e ela, usando da persuasão, do convencimento, conseguiu convencer a sua nora órfã a permanecer na sua terra, tal em Moabe. E ela fez também este apelo apaixonante para a sua nora Ruth, para que ela permanecesse. Mas ela não conseguiu se livrar dessa nora. E Ruth 1,16 nós vimos Ruth dizendo: não me enches para que te deixe ou que me afaste de ti. Ou seja, não insista. Não insista, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Então, este foi o capítulo 1 de Ruth. Deus estava trabalhando em uma série de perdas. Noemi perdeu sua casa, perdeu seu marido e perdeu seus filhos, mas ela ganhou algo. E de fato, Israel também, irmãos, ganhou algo que depois, lá na frente, desempenharia um papel significativo na vinda do Messias. Uma mulher chamada Ruth. Isso nos leva então ao capítulo 2. Em contraste com as perdas que nós vimos neste capítulo 1, no capítulo 2 nós vemos a providência de Deus e uma série de ganhos. Lembra que nós iniciamos a mensagem falando que Deus sempre cuida do seu povo? Sempre. Em Ruth 2 nós vemos seu cuidado demonstrado de 3 maneiras. Primeira maneira, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimelec, e era o seu nome Boaz. O escritor deste conto, desta história, alguns acham que é Samuel, nós não sabemos ao certo, mas ele nos conta esta informação importante, no versículo 1, uma informação muito importante para nos preparar para o que vai acontecer depois. Nós vemos aqui que o autor, ele é um ótimo contador de história, mas o seu objetivo principal não é entreter, mas sim nos ensinar sobre Deus. Ou seja, ele está mostrando que Deus tem um plano para o seu povo. E Ruth, então, está prestes a conhecer Boaz. Mas antes mesmo que ela o faça, o escritor já adianta. E o que ele faz? Apresenta Boaz para nós. Ele vem e apresenta este homem. Irmãos, no hebraico, principalmente os nomes, para todo nome há um significado. Isso é muito importante. Muito importante mesmo, e depois, se assim Deus nos permitir, nós queremos fazer alguns estudos aprofundados sobre isso nos domingos de manhã. Mas guarde bem isso, né?
Os nomes, inclusive, tinham propósitos, tinham significados importantes. E o nome deste homem, Boaz, significava nele há força. Então guarde, Boaz significa nele há força. Curiosamente, isso eu disse aos irmãos que é muito importante, o primeiro marido de Ruth, Malom, tinha um nome que significava fraco. Fraco. Boaz, nele há força. O primeiro marido de Ruth, Malom, fraco. Que contraste, não é, irmãos? Verdadeiro contraste, um contraste aqui já nos apresentado pelo escritor. Nós somos informados então de que Boaz é parente de Noemi do lado do seu marido Elimeleque. E isso é significativo. E também nos foi dito que Boaz era um homem importante. E o quão importante ele era, nós vamos ver mais para frente. É vital lembrar, irmãos, que nada acontece simplesmente. Nada acontece simplesmente porque deveria acontecer. Então, nós sabemos que Deus está no controle, Deus está dirigindo cada situação até os mínimos detalhes. Deus tem um plano para o seu povo. Ou seja, podemos falar que isso leva ao fatalismo, que tem que acontecer, vai acontecer? Não. Não, se nós mantivermos o equilíbrio bíblico representado por Ruth. Equilíbrio bíblico representado por Ruth. Porque, por um lado, nós vemos Deus que realmente tem um plano para o seu povo. Mas, por outro lado, nós vemos que Deus ele usa as decisões do seu povo para realizar esse plano. Repito, Deus usa a decisão do seu povo, a decisão dos seus servos, para realizar o plano, para colocar o plano dele em prática. Então, neste caso, ele usou uma decisão que foi tomada por quem? Por Ruth. No versículo 2, nós encontramos: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha, vai trabalhar. Irmãos, observe. O que Ruth estava procurando? Comida, alimento. Ruth estava procurando comida. Irmãos, se nós trazermos para a nossa realidade hoje, é muito difícil nós compreendermos o quão vulneráveis eram as viúvas Ruth e Noemi. Não havia INSS em Israel para pagar pensão por morte. Havia, no entanto, algumas estipulações dadas por Deus que proviam as viúvas. A coleta era um direito das viúvas. E Deus havia instituído isso na lei. Olha lá em Deuteronômio 24, 19. Era o que estava na lei. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, o que um fazendeiro deveria fazer? Deixar a borda do seu campo sem colher. Isso para prover quem? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E aqui nós precisamos de um contexto, sobre o cultivo dos grãos em Israel. E nós vemos aqui que primeiro tinha que haver o corte do grão maduro. Esse corte tinha que ser feito em pé, com foices de mão, que geralmente era um trabalho feito por homens. Depois eles tinham que atar os grãos em feixes, e esse trabalho era feito por mulheres. Tinha que respigar, ou seja, recolher os talhos de grãos deixados para trás, depois transportar dos feixes para a eira, muitas vezes de burro e às vezes de carroça.
Depois tinha que debulhar, soltar o grão da palha, geralmente também que era feito por pisadas de gado. Tinha que ter ventilação, que estava jogando os grãos no ar com força do vento, de modo que o vento assoprava por algumas horas da tarde, soprava e a palha e o joio era separado do trigo. Depois tinha que peneirar o grão para remover os resíduos da matéria estranha e depois fazer o ensacamento e transporte e armazenamento. Muito trabalho, não é? E o que Ruth decidiu fazer? Vou trabalhar. Outras versões, nós vemos que ela fala, vou procurar grãos, ou vou procurar espigas. Ruth não vivia em uma fazenda. Esse é um ponto importante também de nós observarmos. Naquela época ninguém vivia em fazenda, os campos separados. As pessoas viviam dentro dos muros da cidade. Por quê? Por proteção. Por proteção. Então, as terras agrícolas ficavam fora da cidade, ficavam desprotegidas. E o que Ruth pretendeu fazer? Sair de dentro dos muros da cidade, da sua proteção, e ir para as terras agrícolas. Pretende então deixar Belém e ir procurar comida em um campo de cevada fora dos muros. E aí no versículo 2 nós vemos que Ruth é referida como quem? Como uma moabita. Que é uma das 5 vezes que nós somos informados de que ela é estrangeira. Para deixar bem claro, é uma mulher estrangeira. É uma mulher estranha. E isso também é significativo, irmãos, porque mostra que Deus usa e Ele pode usar qualquer um para cumprir o seu plano. Mesmo uma mulher estranha. E versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Vamos recapitular. Ruth, ela estava procurando comida, mas o Senhor tinha uma outra coisa em mente. Ela procurava uma coisa. O Senhor tinha em mente outra coisa. E foi um momento de Deus. É o que o versículo diz. Seu acaso foi cair em uma parte do campo pertencente a Boaz. A frase hebraica, na verdade, é: seu acaso aconteceu. A sua chance aconteceu. Da perspectiva de Ruth, ela simplesmente, irmãos, é muito simples. Da visão daquela mulher, ela simplesmente aconteceu de acabar em um campo de propriedade de um homem chamado Boaz que ela nem conhecia. Mas isso não foi um acaso, porque Deus estava trabalhando. Um fato que se tornará também bem aparente para nós quando nós terminarmos a história. Irmãos, chama a atenção para nós, é a mesma coisa em nossa vida. É a mesma coisa. Nós pensamos uma coisa. E Deus? Pense no seu acontecimento. O seu acontecimento da vida. Pense em onde você nasceu. Pense as pessoas que você conheceu. Pense nas experiências que você já viveu durante toda a sua vida. Nada disso simplesmente aconteceu do acaso. Nada. De fato, o Senhor estava trabalhando em cada detalhe, em cada acontecimento. Você decidiu vir à igreja hoje? Com chuva? Essa é a sua sorte? Seu acaso? Talvez você tenha vindo para satisfazer um membro da família.
Talvez você tenha vindo só porque iria cantar o seu hino preferido. Ou talvez você tenha vindo encontrar um irmão ou um amigo. Talvez você esteja procurando outra coisa. Seja qual for o motivo que você teve, saiba disso. Deus usa a decisão do seu povo para realizar o trabalho dele. Então ele está tramando algo em sua vida hoje. Você não está aqui. Ele está tramando algo. E assim termina essa cena 1. O Senhor dirige Ruth a Boaz. O Senhor providenciou para Ruth por meio de Boaz também. Tem em mente que Ruth estava atrás do quê, irmãos? Comida. Mas Deus tem uma agenda maior para Ruth. E por meio de Ruth, para a realização do seu plano redentor, agora para o mundo. Ele pretende usar Boaz para realizar esse plano redentor, mas para o mundo. E Boaz deu a Ruth 5 coisas na cena que nós iremos ver agora. Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Irmãos, isso aqui é um momento muito interessante. Os irmãos se lembram da história que estava acontecendo naquele período? E nós estamos falando do período do tempo dos juízes. O que estava acontecendo naquela época? O tempo dos juízes. Era coisa boa? Não era muita coisa boa. O último versículo do livro de Juízes declara, em Juízes 21 e 25, naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, a situação não era boa. O que acontece com a sociedade quando todos fazem o que acham certo aos seus próprios olhos? O que acontece com a sociedade quando nós fazemos o que nós achamos ser o certo aos nossos próprios olhos? Se nós formos ler todo o livro de Juízes, nós vamos descobrir que coisa boa não acontece. A religião é comercializada, tudo é degradado, a justiça é pervertida. O casamento e a família são o quê? Desintegrados. Uma das primeiras coisas, a destruição de Satanás mesmo. A família e o casamento. O que foi que aconteceu na época dos juízes? Exatamente isso. Mas isso também aconteceu. Um homem que foi trabalhar e cumprimentou os seus trabalhadores de que forma? O Senhor esteja com vocês. Este é um homem piedoso, irmãos. Um homem piedoso. Uma raridade ao que parece ler ao livro de Juízes. Mas Deus tem em si mesmo. E nós não podemos deixar de ver esse contraste aqui. Para algumas pessoas, Deus é real só na igreja. Concorda? O cristianismo delas aparece apenas no domingo, no sábado, não sei. São cristãs apenas no domingo, no sábado, na quinta-feira, não sei. Pergunta se elas amam a Jesus, o que elas dirão? Sim. Mas quando elas amam Jesus? No domingo, no sábado. Peça evidências para essas pessoas e o que elas apontarão que fazem? Eu vou na igreja. Irmãos, essa é a realidade para algumas pessoas. Que Deus é real apenas na igreja, mas por outro lado, Deus é real para outros, Deus é real
onde quer que elas vão. O Senhor esteja com vocês. Onde Boaz disse essas palavras? No campo. Em um campo de cevada. Para quem ele disse? Para os seus empregados. Boaz levou o Senhor para trabalhar com ele. Algumas pessoas falam sobre Deus no trabalho, mas suas ações acabam fazendo o quê? Contradizendo e falam sobre Deus no trabalho. E o que acontece? Afasta as pessoas de Deus. Porque falam, mas não condiz. Mas esse não foi o caso de Boaz, por quê? Porque ele apoiou as suas palavras pela maneira como ele tratava os trabalhadores. Nós veremos em breve. E o que seus funcionários responderam? O Senhor abençoe. Irmãos, as pessoas estão pensando no Senhor onde trabalham. Na época de Juízes. O empregador pensando no Senhor, os trabalhadores pensando no Senhor no campo. Pense no impacto que isso teve para uma recém-chegada à fé, como Ruth, porque ela ouviu tudo isso. Por suas ações, Boaz deu a Ruth a garantia da presença do Senhor, irmãos, no campo. Ruth deve ter pensado, uau, nossa, Deus, o Deus de Israel vem trabalhar no campo com eles. E não demorou muito para Boaz notar um novo rosto na sua equipe de trabalho, no versículo 5. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: quem é esta moça? E essa é uma pergunta e tanto, uma pergunta diferente. Ele não perguntou quem é essa moça. Ele perguntou o quê? De quem é essa moça? Em outras palavras, a quem ela pertence? Ela tem um mestre? Que tal? Ela tem um marido? Ela pertence a alguém? Ou seja, parece que tem intenções por trás dessa pergunta de Boaz, não é? Versículos 6 e 7. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Irmãos, observe a reputação dessa mulher. Olha a reputação que ela estava construindo para ela mesma. O capataz aqui praticamente estava dizendo: ela é educada, ela é respeitosa e, principal, ela é trabalhadora. Ela trabalhou incansavelmente desde manhã até agora. E nós podemos tirar mais afirmações desse versículo. Ela é leal à sua sogra. Por quê? Porque ela voltou de Moabe com Noemi. Ela deixou o seu povo, deixou o seu Deus. Ela é leal. Irmãos, você constrói uma reputação pela forma como você vive. Leva tempo para construir uma boa reputação, não leva? E para destruir? Pode ser destruída em um momento de loucura. Mas felizmente, pela graça de Deus, ainda assim pode ser restaurada. E Ruth, irmãos, trabalhou firmemente e isso chamou a atenção daquele capataz. Chamou a atenção. Há algo muito atraente em ser um trabalhador esforçado. As pessoas notam. Mesmo quando nós não achamos que elas estão observando, elas notam, elas observam. Como crentes, nós devemos ser os melhores no trabalho. Os melhores trabalhadores no trabalho.
Não para ganhar atenção para nós mesmos, para ser o visto, o observado. Não. Mas em Tito 2:9, por exemplo, é como se para o Senhor mesmo. Paulo dizendo para Tito: exorta os servos a sujeitarem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Mateus 5,16, nosso Senhor dizendo: mas assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. O trabalho duro e a reputação causam impacto, não causa? E então o trabalho duro e a reputação de Ruth causou impacto num homem chamado Boaz. O que nos leva à segunda coisa que ele deu a ela. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Olha as palavras de Boaz. Ouve, filha minha. Então, aqui parece sugerir que Boaz era consideravelmente mais velho que Ruth. Mas seja como for, ele apresenta então uma proposta para essa mulher. Versículo 8 e 9 ainda. Não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Irmãos, lembre-se. Ruth, ela saiu de casa pela manhã procurando por comida. Só que aqui Deus está dando mais do que ela esperava, mais do que comida. Um homem entrou na sua vida que, apesar da sua origem, agora se ofereceu como provedor para essa mulher. Provedor e protetor. Porque ele não só ofereceu comida, mas também proteção. Versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Né? Irmãos, nós vivemos em épocas de muito direito, né? Muito direito. Todo mundo tem direito. Onde é comum nós pensarmos que nós merecemos porque nós temos direito. Pessoas podem pensar que merecem pessoas e até mesmo que merecem de Deus algo. E essa mulher não pensou assim. Nós esperamos que coisas boas aconteçam conosco. Ruth não esperava. Mas ela realmente estava fazendo o quê? Apreciando as bênçãos. Olha, eu não estava esperando nada disso. Ela inclinou: por que achei graça em teus olhos para fazer caso de mim? Estrangeira. Por que você me nota? Ela está dizendo isso. Por que você está me notando? Uma estrangeira. E aqui, irmãos, novamente no hebraico, dá um significado maior para essa leitura, para essa interpretação. Seria: observa-me, estrangeiro, né, como se fosse algo junto, semelhante. Um equivalente grosseiro seria: por que você está respeitando um rejeitado? Por que você está respeitando um rejeitado? E Ruth, ela não escapa da realidade dela, de que ela é diferente. E no final, o fato de que ela é diferente, uma estrangeira, resultará em uma glória ainda maior para Deus. Por quê? Porque as pessoas dirão: Deus trabalha até mesmo por meio de estrangeiros para realizar seus propósitos. Tanto é assim que quando nós chegamos na genealogia de Jesus, lá em Mateus 1, versículo 5, nós vemos, além da listagem de uma hoste de homens
que estavam na ancestralidade de Jesus o nome de 3 mulheres especiais. Adivinhe quem é uma delas? Ruth. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Então Boaz deu a Ruth a certeza da presença do Senhor, deu a ela um lugar seguro para trabalhar. Agora observe. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. Irmãos, a notícia para a cidade pequena se espalhou. Notícia se espalhou, as pessoas notou as boas ações, elas causam uma impressão, e eis aqui o que impressionou Boaz. Eu fui informado de tudo que você fez com a sua sogra, né? Desde a morte do seu marido, como você deixou seu pai, como você deixou sua mãe, como você deixou sua terra natal, como você veio viver com um povo que não conhecia antes. Eu sei de tudo isso. Então nós aprendemos algumas coisas aqui, com essas palavras de Boaz. Primeiro, ele olhou o passado de Ruth. É verdade que Ruth era uma estrangeira, que era uma moabita. Ela acostumava adorar um Deus diferente, o Deus Camós, o Deus dos moabitas. Boaz sabia de tudo isso. Ele sabia que Ruth costumava adorar um Deus estranho. Mas esse é o ponto. Estava no passado dela. Ele viu o que Deus estava fazendo nela e por meio dela no presente. Boaz menciona que os pais de Ruth ainda estavam vivos. É a afirmação dele. Então ele sabe que ela poderia ter voltado para eles, mas escolheu ir com Noemi. E essa decisão revelou algo que era muito importante. Que a família e a familiaridade de sua terra natal para Ruth não era mais importante que o Deus de Noemi, o verdadeiro Deus de Israel. Ruth, aqui, ela tinha conhecido o Deus de Noemi e queria conhecê-lo melhor. Foi para isso que ela deixou Moabe. Irmãos, pode haver uma conexão na mente de Boaz e Abrão aqui. Sabia? Vamos aprofundar? Quem também deixou sua terra natal? Quem deixou seus parentes em obediência à ordem de Deus? Ruth, assim como Abraão, saiu sem saber para onde iria. Ruth depositou toda a sua confiança em Javé. E é por isso que ela se mudou para Israel. É por isso que Boaz verbaliza 2 pedidos de oração por Ruth lá no versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Irmãos, esse versículo nos traz uma verdadeira imagem. A imagem fala de um pequeno pássaro se aconchegando sob as asas de sua mãe em busca de segurança. Olha a profundidade dessa oração. A fala de Deus como protetor. Ao vir para Israel, Ruth estava vindo para as asas de Javé. E essa notícia, irmãos, emocionou Boaz. Deixa isso penetrar no seu coração. Ao vir para Israel, Ruth estava sob as asas de Javé. Deus escolheu Israel para ser o meio de espalhar a verdade sobre si para o mundo. Israel era para se alegrar com essa honra. Infelizmente, Israel começou a fazer o contrário. Em contraste, quão revigorante é ver a resposta de Boaz. Boaz está emocionado
está tão emocionado ao ver um estrangeiro completamente diferente do seu próprio povo, a ver um estrangeiro que tenha passado a acreditar no verdadeiro Deus de Israel. Isso lhe traz alegria. E ele diz que Ruth, ela tinha ficado sobre as asas de Javé. É assim que deveria ser em Israel, mas não era. Aconteceu com uma estrangeira. E na igreja, irmãos, você se emociona quando alguém vem conhecer a salvação do seu Senhor? Como você responde quando alguém novo vem à igreja? Você leva o iniciado a conhecê-lo? Você diz a ele: olha, eu estou tão feliz que você veio aqui hoje para conhecer o nosso Deus, o Deus de Israel. O que eu posso fazer para te ajudá-lo? Venha, sente-se comigo, venha à minha casa, vamos jantar e vamos falar sobre o nosso Deus. Irmãos, o Senhor não nos abençoa para que a gente guarde Ele para nós. Ele nos abençoa para que nós possamos, por sua vez, abençoar os outros, tudo para a sua glória. E aí observe o efeito que as palavras de Boaz tiveram em Ruth. Ele deu esperança para ela. Versículo 13. Ele disse a ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu. Na verdade, disse ela, perdão, irmãos. Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes, falastes ao coração da tua serva. Não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Mais uma vez Ruth falando, não mereço, não. Alguns poderiam dizer, nossa, mas que mulher de baixa autoestima, Não tem amor próprio. Mas isso não é verdade. Ela é uma pessoa muito segura. É uma pessoa muito segura. Sua segurança está onde? No Senhor. Então, o que ela faz? Ela tomou uma grande decisão de deixar a sua terra natal. Então, ela é insegura? Ela não tem baixa autoestima. Na verdade, ela sempre coloca o Senhor e os outros à frente de si mesmo, como o Salvador fez mais tarde. Mas ainda não terminou. Versículo 14. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. Irmãos, na época de Jesus, os judeus se recusavam a comer com gentios. Ou comer com gentios. Mas aqui Boaz inicia essa interação com Ruth. Ele convida uma estrangeira para comer com ele. Uma gentia. Ele lhe dá comida, especificamente alguns grãos torrados. Esse grão torrado, irmãos, era a comida favorita em todo o país. E aí você vê o que está acontecendo aqui? Boaz já não está enxergando essa mulher como uma estrangeira. Ele é um homem piedoso, solteiro. Ela é uma mulher piedosa, viúva. Boaz está iniciando uma amizade. Será que essa amizade vai mais longe? Vamos ter que esperar para ver. Mas saiba disso, irmãos. É aqui que um bom relacionamento entre homem e mulher começa, com amizade. E tenha isso em mente também. Aqueles que estão casados há anos, seu cônjuge é o seu melhor amigo. Deus criou o casamento para o companheirismo. E ainda não terminou. Observe o versículo 15 e 16. E levantando-se ela a colher, Boaz deu a ordem a seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Em outras palavras, Boaz deu
excesso de comida para ela. Irmãos, nós não podemos deixar de admirar esse homem agora, né? Homem piedoso e agora generoso. Ele disse a seus homens para deixar Ruth juntar os grãos entre os feixes, o que significava que ela poderia recolher não apenas aonde a colheita estava terminada, mas também onde os trabalhadores estavam cortando e amarrando os feixes. Então nós podemos falar em amor à primeira vista. Não sei. Mas algo está se formando aqui. Então Boaz continua dando e continua dando a Ruth. E o que ela pensa sobre ele? Ainda não sabemos. O que essa mulher pensa sobre esse homem? Mas tenha em mente, irmãos, que a história de Ruth é realmente uma história sobre o Senhor. O que aprendemos sobre o Senhor até agora? Primeiro, o Senhor direcionou Ruth a Boaz, ele direcionou o seu povo. Depois que o Senhor providenciou para Ruth por meio de Boaz, ele providenciou também para o seu povo. E o Senhor preparou Ruth para Boaz. Veja como que ele fez isso. Versículo 17. Olha o desenrolar de alguns eventos aqui. Versículo 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Então, nós vemos aqui que uma ração típica era de meio a 1 quilo de grãos por dia, o que significa que Ruth coletava o suficiente para durar semana. Para ela e para a sua sogra, para Noemi. Aí no versículo 18 nós vemos: e tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, e também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então o que Ruth fez aqui? Em contraste com o que deveria acontecer aqui hoje, nos dias de hoje, Ruth não desperdiçou a sobra dos almoços. Não teve desperdício. Ela apreciava a provisão de Deus. E aí lá no versículo 19, então disse-lhe a sua sogra: onde que você foi colher hoje? E onde você trabalhou? Bendito é aquele que te reconheceu, hein? Então neste ponto, Noemi, curiosa, abençoa a identidade, abençoa na verdade um homem, que ela não sabe a identidade, mas ela sabe que é gentil, e cobriu Ruth de bênçãos naquele dia. E essa mulher estava prestes a levar um choque tanto. No versículo 19, ainda continuando. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Irmãos, ao ouvir o nome Boaz, no versículo 20, Noemi não consegue nem esconder mais a alegria. Ela não contém. O Senhor o abençoe. Deve ter dado um grito. E Noemi disse à sua nora: ele não parou de mostrar a sua bondade aos vivos e aos mortos. E ela acrescentou: aquele homem é nosso parente próximo. Ele é um dos nossos parentes redentores. Então note que, continuando no versículo 20, então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então, irmãos, Noemi pediu ao Senhor que abençoasse o homem. No primeiro momento ela não sabia, mas depois ela soube que era Boaz. E o Senhor, ele é tão real para Noemi que quando a tragédia aconteceu no capítulo 1, ela afirmou o quê? Que o Senhor estava no controle mesmo na tragédia. Aí agora quando as bênçãos veio, no capítulo 2, o que ela fez? Igualmente atribuiu a bênção a quem? Ao Senhor. Então aqui ela revela alguns insights importantes. Ela revela que este homem Boaz, é um parente remidor ou redentor.
Irmão, só para a gente... Estou meio avançado, mas vamos terminar essa história. Em Israel, Deus era dono da terra. Como povo da aliança, os israelitas eram os zeladores da terra de Deus. Eles não eram donos. Só que no livro de Josué, Deus decidiu dividir e repartir a terra de acordo com as tribos, de acordo com os clãs, com as famílias. Então a terra dada a cada família deveria pertencer naquela família. Mas o que aconteceria se um homem morresse sem filhos para manter a terra na família? Então Deus abordou essa possibilidade lá em Deuteronômio, nós não vamos lá. Então algum outro membro da família deveria estender, a sua benevolência, a sua piedade para manter essa árvore genealógica viva, para ser como remidor. Então essa pessoa era chamada de parente redentor. E é isso que Boaz é. Ele era um dos parentes. E aqui nós vemos, ele era um dos, não era o único. Providência de Deus, ele era um dos. Então, nós vemos que há outros naquela família. Mas, por enquanto, nós estamos falando deste homem, Boaz. E então, a referência de Noemi, que ela faz aos mortos, referindo aos seus cônjuges, indica que as suas rodas já estão girando com um plano de desenvolvimento. O plano está acontecendo. No versículo 21 ao 23, e disse Rute a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que no outro campo não te encontre. E assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. E esse versículo final resume o que Rute fez nos 3 meses seguintes. Ela se levanta diariamente, ela vai trabalhar nos campos de Boaz. Ela nunca estava sozinha. Deus estava lá. Bem ali no campo de cevada. Aquele campo. O que nós aprendemos aqui, irmão? Que Deus é um Deus que opera providências. E uma das características mais importantes da fé na providência de Deus é que Ele nos ensina até que os nossos acidentes não são acidentes. Nenhum acidente pode acontecer com o Filho de Deus sem Ele permitir. Ele pode sofrer um acidente de carro, pode morrer instantaneamente. Mas para o Filho de Deus, isso não pode ser ser definido como um acidente. Nada pode acontecer a um cristão que não recebe a permissão de Deus. Lembra-se de Jó? Quando Satanás disse, não fizestes uma cerca em volta dele? Satanás questionou Deus. Você fez uma cerca em volta dele. Irmãos, Deus está no controle. Nós podemos confiar. Nós aprendemos que Deus é um Deus que ouve orações. E vale a pena notar que cada oração no livro de Rute ficou esquecida. Cada oração no livro de Rute foi ouvida. Foi respondida. Noemi pediu que o Senhor abençoasse a casa de Rute. E o que ele fez? Ele abençoou. Boaz pediu que o Senhor recompensasse a fidelidade de Rute. E o que ele fez? Abençoou. E, na verdade, ele fez isso por meio daquele que fez o pedido de oração, o próprio Boaz. Ele orou e Deus usou ele para abençoar. O Senhor ouve quando o seu povo ora. E em seu tempo, em sua maneira perfeita, Deus responde. Em Rute, nesse capítulo 2, nós vemos Deus começando oferecendo comida a 2 viúvas, mas não parou por aí. Aprendemos que Deus é um Deus provedor, é um homem que por meio de quem Ele forneceu alimento, é um homem por meio de quem Ele ofereceu um elo com o Messias Jesus Cristo. Em certo sentido, irmãos, nós estamos aqui hoje por causa dessa mulher. Nós estamos aqui hoje por causa dessa mulher. Foi aquela que foi levada ao campo de cevada, conheceu Boaz,
que eventualmente teve um filho com Boaz, o bisavô do rei Davi, o ancestral do rei dos reis, Jesus Cristo. E por que Deus se deu a todo esse trabalho para enviar Jesus ao mundo? Porque nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Então Jesus morreu na cruz, irmãos, pelos pecadores, como as pessoas que viviam no tempo de juízes e como nós. Ele ressuscitou, ele oferece vida eterna para aqueles que creram nele. Deus é nosso provedor. Amém? Que Deus nos ajude.